Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa França em Direto. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque talvez para si falaram que não existe solução para esse problema de saúde que você está a enfrentar. Falaram que a sua doença é mortal, que a sua doença é crônica e que não tem solução possível. Saiba que você está agora no momento certo e na hora certa, assistindo o programa certo, porque nós iremos provar para si que há solução, há saída. Por isso, fique conosco, porque você saberá o que fazer para que então você se veja livre desse problema de saúde. Pedro, esta pessoa, ela pode sim ser uma pessoa saudável. E desde já eu quero que você tome nota do seguinte número, porque depois do primeiro caso verídico, com certeza você vai ligar. Você vai ligar porque esse caso verídico vai mexer com você. Então tome nota. Amigo 24 horas, 09 53 14 6504. 09 53 14 6504. Ligue, porque com certeza nós vamos e podemos lhe ajudar. Vamos então conhecer o passado do Ricardo e como ele se encontra atualmente. Acompanhe e já voltamos. Conte-nos um pouco como foi essa etapa da sua vida antes de chegar ao centro de ajuda e o que aconteceu. Quais eram as batalhas ou quais eram as batalhas que você estava a enfrentar? Bom, a batalha era que eu estava com uma depressão. Eu tive uma depressão muito grande, onde eu apanhei 2 lesões auditivas. Essas duas lesões auditivas levaram-me a ter uma depressão mais profunda ainda. Eu a depender de medicação, 16 comprimidos por dia, que eu tomava a base de calmantes, muita medicação, onde eu não conseguia superar este problema, porque depois com exames, com raio-x, com taques que eu fiz, apanhou-me o sistema central nervoso, onde, pronto, isso foi-me complicando muito mais o meu problema de saúde, onde eu me dificultava até no falar, no andar, eu caía muito, dava muitas quedas e pronto, não me conseguia equilibrar em mim. Pronto, eu estava sempre a cair, quando eu dava muitas tonturas, eu tinha que me apoiar, eu tinha que sair com a minha esposa para ir aqui, olha, eu tinha que sair com ela agarrado, eu ia a um centro comercial, nem 5 minutos eu conseguia lá estar dentro, que eu tinha que logo sair a correr porque eu entrava em pânico, essas coisas assim que eu passava muito mal. Você percebeu então que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida não era normal, ser uma pessoa jovem e com todas essas, vamos dizer que a palavra certa são perturbações, a nível de trabalho, a nível de ambiente familiar, em que isso também prejudicava? Bom, Bispo, a nível pronto, de trabalho, eu deixei de trabalhar, porque com esses problemas ninguém consegue. Não é? Trabalhar, eu caía, eu desmaiava, eu sentia muito mal, muito nervoso, muito revoltado, com muita mágoa, com muito rancor dentro de mim, mas pronto, o pior para eu não trabalhar era porque eu não conseguia mesmo para nada, eu não tinha qualquer capacidade. Dentro da minha casa, eu pus-me um esposo muito agressivo, um pai muito agressivo. Qualquer coisa que a minha filha fizesse, um barulho, um grito, que é coisas de criança, isso era o motivo para eu arranjar um problema, como costuma dizer, um pé de vento dentro de casa. Eu maltratava a minha esposa, não fisicamente, mas verbalmente, tudo isso complicava. Eu tentei o meu suicídio, foi um ato de desespero, onde eu cheguei mesmo ao limite. Vi que ali já não iria mais haver solução, que não havia mais solução e o que me restava era acabar com a minha própria vida. E pronto, e assim eu tentei o meu suicídio, mas pensar no suicídio e tentar no suicídio, eu tive a oportunidade de conhecer o centro de ajuda. A sua chegada ao centro de ajuda, você estava nesse estado que nos definiu agora, com a vida toda complicada, nada dava certo, as perguntas do porquê sou assim, porquê minha vida está nesse estado, porquê eu não consigo mudar.
E quando você chegou ao centro de ajuda, como é que foi, no caso, essa libertação, a chegada lá, o que é que você percebeu, o que é que mudou na sua vida? Comecei a ver a solução dos meus problemas gradualmente. Não foi de uma vez só. Não posso dizer, foi do dia para a noite, não. Eu fui conquistando dia após dia. Quando eu fui ver, eu já estava sem a depressão. O médico desenganou-me, dizer que eu vinha a deixar até de falar. Eu estou aqui a falar. Que me vinha até a motivar em físico-motor, e isso. Eu estou aqui, bem, saudável, eu não tomo medicação nenhuma para a depressão, eu estou muito bem, graças a Deus, eu sinto paz, alegria, sinto uma vontade enorme de viver, eu amo a minha esposa, amo os meus filhos. Hoje o ambiente dentro de casa é outro? É outro, completamente. Já não tem essa agressividade com a filha? Não, com certeza, há paz, há alegria, há união. Os problemas de saúde que o Ricardo ele enfrentou levaram ele a ser uma pessoa insuportável. Ele não suportava os outros e também era uma pessoa insuportável que causou problemas, no caso, na sua família. E talvez você que nos assiste, você tenha visto esses problemas de saúde limitarem você concernente à sua vida financeira ou na sua família, tem causado graves problemas e você tem visto essa situação se agravar e você tem chorado, você tem se lamentado, até mesmo pensado, eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer, você não tem que carregar esse sofrimento. Há uma solução. Assim como houve para o Ricardo, há para si. Pedro, chegou a hora desta pessoa, ela ver a situação dela mudada. Exatamente. Então você vai nesta terça-feira trazer uma garrafa com água. Uma garrafa de água pequena. Você vai trazer no centro de ajuda mais próximo de si. E ali você vai recolher. Ali você vai receber nessa água uma gota. A gota do milagre. Gota do milagre para fazer um milagre na sua vida. Para fazer um milagre, para fazer aquilo que o medicamento não fez, aquilo que o médico não fez, aquilo que o psicólogo não fez. Essa gota do milagre vai trazer saúde para a sua vida. 10 da manhã, 15 e especialmente às 19h30. Você é o nosso convidado todo especial. Acompanhe mais depoimentos e já voltamos com todos vocês. Quais eram os problemas que você estava a enfrentar antes de chegar ao centro de ajuda? Boa noite, antes de mais nada, pastor. Antes de eu chegar no centro de ajuda, eu tinha todo tipo de problemas que uma pessoa possa imaginar. Desde nervosismo, família destruída, brigas. Vamos falar um pouquinho do nervosismo. Esse nervosismo era a que ponto? Você agredia as pessoas, agredia com palavras, isso trazia conflitos dentro de casa, como que era? Na verdade era mais dentro de casa, com meu esposo. Era muitas brigas, a gente quase nem falava, a conversa não existia, era mais brigas o tempo todo. Até nas pequenas coisas era motivo para brigarmos. Era. Chegou a haver agressão? Sim, eu um dia peguei num rolo de cozinha e bati nele, porque ele vinha falar comigo e aquela voz fazia confusão na minha cabeça. Então, vocês discutiam por tudo e por nada? Verdade, tudo por nada. Vocês chegavam a ficar, por vezes, sem falar um com o outro ou não? Muito. Eu chegava a sair do quarto e estar isolada, a dormir na sala durante 2 meses. Para além, isso foram quantos anos? Essas brigas, essas discussões, o nervosismo? Para aí 12, 13 anos seguidos. Você tinha outros problemas? Tinha problemas de saúde, problemas financeiros. Fisicamente, o que era? Fisicamente, eu tinha miomas, tinha quistos, hemorragias, que me trouxe uma anemia grave. E chegou a um ponto que o médico achou que eu tinha que operar. Tirar os quistos, ou seja, removendo o útero e os ovários. Chegando à sexta-feira, recebeu a imposição de mãos? Foi orientada? Como foi? Fui orientada, recebi a imposição de mãos e foram muito atenciosos comigo, orientaram bastante e eu fui ganhando força ali.
Fisicamente estou bem, graças a Deus tenho saúde. Não fui operada, não foi preciso. Ah, não? Não, porque depois comecei a frequentar o centro de ajuda, fiz os propósitos e no dia que eu era para fazer o exame foi detectado que não tinha mais nada. Totalmente curado. Assumiram, a anemia sumiu, é verdade, a hemorragia sumiu, tudo ficou limpo. Financeiramente? Financeiramente estou bem porque hoje trabalho por conta própria. Não preciso mais andar à procura de trabalho como fazia antes, porque as portas estavam completamente fechadas mesmo. Qual é o conselho que você dá para a pessoa que não tem conseguido triunfar? O conselho que eu dou é que as pessoas procurem o centro de ajuda, porque só vivendo, só experimentando para ver o quanto a gente encontra aqui tudo o que precisa. E principalmente espiritual, porque isso aí não tem explicação, não tem preço, não tem nada que se compare. É uma vida nova mesmo. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Antes de eu participar na campanha de Israel, eu descobri que eu tive 2 cancros, um linfoma e uma leucemia. Eu era viciada em tabaco. Eu consumia drogas leves, eu saía à noite, eu queria ter uma vida da minha forma, do meu jeito, eu queria aproveitar a vida da minha forma. Senti uma dor e fui no hospital e na mesma altura o médico disse que o que é que se passava dentro de mim, que eram 2 cancros e que eu tinha que ser encaminhada de urgência para o hospital especializado, pois o tamanho do cancro era muito grande. E eu tinha o risco do cancro explodir e não havia mais nada a fazer comigo. Nessa altura eu sentia-me assim, a pior pessoa do mundo, porque eu nunca pensei que eu pudesse passar com um problema daqueles. Eu não estava pronta para ver crianças ao meu redor ficar carecas, eu não estava pronta para diariamente dar de caras com a morte, porque era aquilo que eu passava. Eu não estava pronta para eu perder o meu próprio cabelo, eu não estava pronta para... Eu perdi o andar, eu tive que abandonar a escola, eu não estava pronta para nada disso. Eu queria aproveitar a vida, eu era jovem e eu não tinha... Dentro de mim, eu fiquei revoltada, porque ninguém tinha o direito de me tirar aquilo que estava-se a passar dentro de mim. Até então eu tinha visto frutos da fé dos meus familiares, porque eu tinha sido curada. Todo aquele panorama de morte tinha desaparecido da minha vida, mas eu ainda não tinha visto frutos da minha fé. Pois eu fumava, eu queria sair à noite, eu saía à noite, eu faltava às aulas para ir beber com as minhas amigas, eu fumava drogas leves, porque assim, havia um vazio dentro de mim, que até então esse vazio nunca tinha sido preenchido. E foi aí que eu ouvi falar que se eu sacrificasse pelo tudo de Deus, eu nunca mais eu me ia sentir sozinha. Aquele vazio, então ele ia ser preenchido diariamente. Então eu vi assim, que agora era a minha vez, era a única chance que eu tinha de realmente aquele vazio, aquela forma de vida que eu levava, que não era nada, ia ser toda arrancada e eu teria uma vida plena. E eu queria essa vida plena. E foi aí que eu sacrifiquei. Eu nunca hesitei de sacrificar, porque eu sabia que no sacrifício há resposta, no sacrifício há vida. Então, era isso que eu queria. O resultado após eu ter participado da campanha de Israel foi o nascer de uma Paula e ter sido sepultada a outra Paula. Porque eu nunca mais precisei de fumar. Inclusive, eu deixei de fumar de um dia para o outro. Foi a decisão que eu tomei. Eu abandonei as velhas amizades que tanto me preenchia por uma nova vida. Agora eu tinha paz, agora eu sinto-me completa. Eu vejo a campanha de Israel como vida.
porque no altar existe vida. Quando nós depositamos tudo nós no altar, nós vamos receber tudo de Deus, assim como Ele já nos deu, assim como Ele morreu por nós e deu-nos por completo. Se nós ao fazermos isso, nós recebemos tudo dele, a vida que tanta gente procura, a felicidade que tanta gente procura, está no altar, está na fogueira santa de Israel. Quantas pessoas já falaram para você que já viram outras pessoas morrer com a mesma doença que você tem? Quantas pessoas você já ouviu falar que morreram com a mesma dor, com o mesmo problema de saúde que você está a viver? E não é porque os outros morreram que você vai morrer. Não é porque os outros desistiram que você vai desistir. A Paula Caldeira é um exemplo de perseverança, de luta, de coragem. Parabéns, Dona Paula, porque o seu testemunho, o seu relato comprova que através da fé, através da conta do milagre, é sim possível você ter saúde, você ter uma vida completamente transformada. Armando, não é porque as outras pessoas morreram com a doença que essa pessoa está agora a viver que ela vai desistir. Ela não pode desistir, porque ela tem que lutar, porque a saúde faz parte da vida dela. Exatamente. Você não pode olhar os maus exemplos. Você não pode seguir os exemplos de pessoas que fracassaram, que foram superadas pelos problemas. Você tem que olhar, sim, para o exemplo, como dizia o Pedro, da Paula Caldeira, que superou esse problema de saúde, superou essa enfermidade e hoje é uma pessoa que desfruta de uma saúde de qualidade, tem um corpo saudável. É isso que você tem que ver, os exemplos positivos, os exemplos de superação, porque é isso que vai fazer com que você venha desfrutar de uma saúde transformada. Por isso, nesta terça-feira, traga uma garrafinha com água aonde será colocada a gota do milagre e você verá a sua saúde ela ser restaurada. Vamos a mais casos verídicos e já voltamos. Meus problemas eram na saúde, na área da saúde especificamente, que eu tinha anemia, depressão, labirintite e vultos, também era depressiva, como já falei. Também a memória, não tinha um alto grau de memória. E então, isso me causava muitos transtornos, por exemplo, no caso da anemia, me causava desmaios também. E então, por esse motivo, eu não podia ficar em casa sozinha e nem caminhar sozinha e também a rua tinha que ser acompanhada. Fui formada em 2 faculdades, Letras e Educação Artística. Também era microempresária no meu Instituto Artístico. Mas, devido à doença, eu tive que abandonar todas essas atividades. Então, realmente, a minha vida foi ao fundo do poço. Ao ponto de eu não conseguir também nem alimentar-me direito. Ou seja, nada que eu comia ficava no meu estômago. Eu tinha toda uma assistência médica, né? Eu não tinha falta de assistência médica. A questão era justamente que a saúde eles não conseguiam dar a volta naquele problema da anemia, né? Eu conheci o Centro de Ajuda através de uma amiga que, ao cumprimentar-me, ela perguntou-me, como estás? E eu disse, estou bem. E ela disse assim, e sua família está bem? E eu disse, estão todos bem. Ela disse, então, vamos comigo no Centro de Ajuda? Eu posso ir buscá-la. Eu posso ir? Eu disse, posso ir sim. E aí ela foi buscar-me e eu fui com ela ao braço dela. E lá eu chegando, eu vi muita luz. Eu senti aquela luz muito grande, muito forte, né, em mim, assim. Eu consegui sentir o impacto daquela luz. E graças a Deus eu fui ouvindo as palavras do homem de Deus e executando a fé, praticando a fé. Como eu já havia sido uma microempresária, eu desejava muito vir a ter novamente aqueles ganhos. E então, mesmo ainda recuperando da saúde, eu pensei, isto é uma grande oportunidade para eu ter esses valores novamente, para eu novamente erguer a minha empresa. Eu vi na campanha de Israel a oportunidade
para eu erguer-me novamente. Os benefícios foram muito imediatamente. Logicamente, em uma semana eu consegui o contrato para uma empresa internacional de produtos e então fiquei contratada e isso deu um grande avanço para mim financeiramente e para toda a família, que podemos hoje fazer viagens e aonde estamos fazemos negócios. A minha saúde foi completamente restabelecida, curada. Eu sou outra pessoa, não tem nada a ver com aquela pessoa. Eu vejo a campanha de Israel como assim, um passo a passo. Cada vez que o pastor, que o homem de Deus vai exercitando a nossa fé, nós vamos dando um passo à frente. E quando chegamos na campanha de Israel, é realmente uma entrega total. Então isto é o que realiza a presença de Deus, que realiza a ação de Deus na nossa vida. É a nossa entrega total e a entrega de Deus para nós. Então, cada campanha é realmente um avanço, um passo à frente, que precisamos sempre estar envolvidos, sempre estar progredindo. Ao longo da vida já viu muita coisa, já lutou, já percorreu caminhos difíceis, já sentiu alegria, orgulho, já rasgou sorrisos e já alcançou metas. Mas depois de tantos anos, a saúde deixa-o sem rumo. No país, somos cerca de 11 milhões de pessoas e acredite que milhares estão presos a um diagnóstico, a uma doença crónica, sem cura, presos a uma cama, sem andar, sem sentir o mundo lá fora. Mas tudo isto pode ter um fim. Chega de ser desenganado, chega de sofrimento. Terça-feira é o dia de restaurar a sua saúde. Traga uma garrafa com água e receba a gota do milagre, um momento especial para que alcance o milagre que tanto deseja. Às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 20 horas, venha ao Centro de Ajuda. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. É maravilhoso poder acompanhar aquilo que tem acontecido às terças-feiras no Centro de Ajuda. As pessoas, elas têm chegado ali desenganadas, pessoas com vários tipos de problemas que eram considerados impossíveis, mas têm superado. E talvez você diz, mas Armando, Pedro, como é que essas pessoas, elas buscaram em tantos lugares a solução e não houve para elas uma solução, e chegando no Centro de Ajuda, então elas têm superado, porque no Centro de Ajuda nós contamos com o Criador, com aquele que tem todo o poder, e através da fé, através desse uso da fé, então essas pessoas, elas têm superado esses problemas, e Pedro hoje são exemplo para todos aqueles que querem superar o problema de saúde. Você se sente condenado, condenada? A Maria José já estava condenada a uma cadeira de rodas. Muito forte a história dela. Eu quero que você acompanhe com bastante atenção, porque talvez de repente o seu farmacêutico, o seu médico, o seu amigo, o seu familiar que teve a mesma doença ou que sofre com o mesmo problema, que já está condenado, já falou para você, não tem solução. Eu quero que você acompanhe com bastante atenção esse caso, porque assim como a Maria José, que estava condenada a uma cadeira de rodas e hoje anda com o seu próprio pé e cheia de saúde, você também pode ter a mesma oportunidade. Acompanhe. Antes de entrar no Centro de Ajuda, tinha uma artrite reumática, tinha glaucoma, tinha um mioma, tinha artroses. Eu queria fazer as minhas coisas, não podia, porque não podia mesmo. Precisava da ajuda dos meus familiares, não podia andar na rua sozinha, não podia andar de transportes públicos. E então estava condenada, era uma cadeira de rodas. Era só o que os médicos me falavam. Eu naquela altura eu tinha 38 anos, tinha que me conformar com aquela vida assim.
tomava medicação, até tomava medicação de noite para de dia poder fazer alguma coisa. Não podia pegar em mais que era 3 quilos de peso, e aí mesmo assim era difícil. Quando eu fui ao médico, por causa que sentia um ardor na vista, e a oftalmologista disse-me que eu tinha glaucoma e que estava arriscada a ficar cega de um dia para o outro, a adormecer e acordar cega, porque já estava no último grau. Fiquei assustada, naquela altura fiquei assustada. Fui à ginecologista, só que nessa biópsia acusou um cancro maligno. Foram 10 anos. Esses 10 anos foram muito infelizes, por não poder fazer as minhas coisas, porque tinha a minha casa, tinha a minha família e ainda tinha os meus sogros a meu cargo de 2 em 2 meses. E eu sentia-me, olha, todos os dias chorava, sentia-me sozinha, sentia-me abandonada, pronto, sentia uma solidão, era tristeza, era uma angústia. Eu ouvi falar do centro de ajuda através da minha sobrinha. A minha vida mudou em tudo, comecei a ter paz, quer dizer, fui curada, fui livre, fui liberta. Eu hoje não me sinto abandonada, tenho um bom relacionamento com os meus familiares, hoje sou feliz. Você veja como o trabalho sério, bíblico e transparente do Centro de Ajuda é altamente eficaz. Outrora chorava todos os dias, outrora se sentia triste, angustiada, mas hoje a Maria José, uma mulher feliz, uma mulher completamente realizada. E é isso que tem acontecido todas as terças-feiras, ali no número 139, Avenue Presidente Wilson, 93-210, La Plaine, ali em Saint-Denis. Você é o meu convidado todo especial. Você que mora aqui aos arredores de Paris e você é da comunidade lusófona, então existe esse trabalho especialmente para si. Armando, essa pessoa tem vários centros de ajuda em Portugal continental e ilhas, em toda a Europa, onde ela pode também trazer essa garrafa com água e receber a gota do milagre. Com certeza. Se você se sentia um caso perdido, agora você foi achado através desse programa França em Direto, que mostrou para si, através dos diversos casos verídicos, que há uma saída, há uma solução para si. Acredite, porque é possível, sim, você desfrutar de uma saúde restaurada, de você ter um corpo saudável e, naturalmente, desfrutar da vida. Você merece. Agora você precisa reagir, tomar a atitude, a decisão que você tanto precisa tomar para que então a sua vida ela venha mudar. Foi um prazer imenso estar consigo. A todos, que o Todo-Poderoso ilumine a sua vida. Até a próxima.